Olá, meus amores, estamos nesse novo ambiente de aula, que é um ambiente virtual, novo para mim, novo para vocês. Espero que seja por pouco tempo, porque eu estou com saudade de vocês. O tema da nossa aula é Unidade de Medidas, o capítulo 2, conforme combinado em sala de aula. Primeiro, estudaremos o capítulo 3 e 4, para depois voltar no 2, por uma questão de sequência de conteúdos. Mas vamos lá. Eu sempre digo a vocês que tudo existe o porquê daquilo ter sido criado. A mesma coisa acontece com unidades de medida. Quando voltamos na história, que essa aula a gente vai fazer, né, uma volta à história, pegar conceitos que vocês têm aí da matéria de história e ancorar na nossa disciplina de ciências. Vejam só. Eu sempre digo a vocês que o cientista ele tem um papel fundamental e importante na sociedade, porque o cientista ele vai estar observando a necessidade da população. Por quê? Ele precisa criar algo que venha suprir essa necessidade. Ele precisa melhorar a moradia, a estadia dessa sociedade. A mesma coisa acontecia nas civilizações antigas, comandadas por faraó, por rei, por imperadores, por governantes, seja lá quem fosse o governante, ele tinha uma pessoa específica para observar as necessidades da população e criar uma alternativa para suprir essa necessidade, que seria uma boa vista para o governo dele, né? Assim é o papel do cientista. Nas civilizações antigas, vocês vão perceber que o primeiro modo de moradia deles era muito diferente da nossa, né? Primeiro, eles eram nômades. Eles moravam numa região, exploravam todos os recursos daquela região. Quando os recursos estavam escassos, eles se mudavam. Eles viviam da caça, da coleta. Então, eu vou coletar, vou caçar para usar hoje. Eles nunca pensavam em guardar para usar amanhã. Tudo deles era caçar e coletar o que eu preciso para hoje. Vou coletar e caçar o suficiente para hoje. Sendo que as necessidades foram mudando. Eles sentiram a necessidade de se fixar em uma região, ter moradia fixa. Essa moradia fixa também criou outros modos de vida, né? Eles não podiam agora pensar em caçar e coletar só para consumir hoje. Eles foram adquirindo novos hábitos. Já não viviam tanto da caça, nem da pesca, nem da coleta. Já passaram a cultivar alguns alimentos. Passaram a domesticar os animais. Suponhamos que na minha casa eu estou cultivando arroz. Na casa do vizinho, ele domesticava animais, ele criava galinha. Aí eu fui observando assim, vou cultivar arroz só para hoje? Não, até porque eu tô ali plantando, ele vai crescer com o tempo, demora, eu vou ter que me organizar com essa questão do cultivo. Eu vou ter que armazenar para usar dias mais lá na frente, no futuro. A mesma coisa acontecia com a pessoa que criava animais, domesticavam. Eles não ia criar um animal hoje, matar ele hoje mesmo. Um animal pequeno ali, não, ele esperava crescer, eles tinham que se organizar para isso. Com isso foi surgindo, né, o armazenamento do que você cultiva, do que você cria, e foi surgindo as necessidades. Eu já olhava assim, olha, na minha casa tem arroz, mas na casa do meu vizinho, lá ele cria a galinha. Vou conversar com o meu vizinho para a gente fazer essa troca. Aí o vizinho, de boa, ele foi lá no quintal dele, pegou uma galinha boa, uma galinha gorda. Em troca, eu fui lá, peguei uma boa quantidade de arroz, que seria o equivalente a 5 quilos hoje. A troca foi boa. Eu comi arroz com galinha, o meu vizinho comeu galinha com arroz. Aí, umas semanas depois, chego lá de novo no vizinho e digo, ó, vamos fazer aquela troca? Esse sistema de troca, gente, foi o primeiro comércio que tinha. Não existia moeda. Então, o valor monetário da época era a troca. Aí o vizinho diz, vamos trocar. Aí o vizinho, ele vai no quintal dele, que esse vizinho é muito honesto, ele vai lá, olha uma galinha com o tamanho aproximado daquela que ele tinha dado na troca anterior. Eu, esperta toda, digo, opa, ele não tem nem como lembrar a quantidade de arroz que eu dei. Vou diminuir a quantidade de arroz. Não vou dar o equivalente a 5 quilos. Vou dar nessa troca o equivalente a 3 quilos. Porque aqueles 2 quilos que eu não vou dar, eu já troco com fulaninho por tomate. Sempre existiu alguém mais esperto. Aí o vizinho leva. Ele não tem como
comprovar que eu dei menos arroz. Aí ele diz assim, opa, eu acho que ela me enrolou nessa troca. Então, a partir dessas enroladas aí é que foram surgindo brigas. E o governante, ou o rei, ou o faraó da época, disse, olha, chegou para o cientista dele e disse, olha, cria aí, me ajuda, cria um sistema de medida para esse povo deixar de se queixar. Para ele não está falando mal do meu reinado, do meu governo. Aí o cientista foi lá e criou uma unidade de medidas. Primeiro, ele criou assim uma unidade para prestigiar o faraó, porque o faraó era top, top. Ele tinha que ser prestigiado. E para puxar o saco do faraó, criou uma medida chamada de jarda. Essa medida jarda, ela vai do nariz até a mão dela, a mão do faraó. Mas lembre-se que o braço do faraó está esticado. Depois, tem uma medida conhecida por cúbito, que é a medida do cotovelo até o dedo médio. Tem o palmo. Quem lembra bem do palmo são os nossos avós, gente. É muito comum eles falarem, me dá um palmo desse tecido. E tem a polegada. Ainda hoje eu escuto falar em relação à TV. Agora a pergunta que eu faço a vocês. Um palmo da minha mão é o equivalente a um palmo da mão de Alisson e um palmo da mão de Jorge? Não, né? Minha mão é menor do que a de Alisson e menor do que a de Jorge. Estou enrolando? Não. É uma unidade de medida que foi criada pelo governante. É só uma questão de lógica. Minha mão é menor, mas eu estou usando a unidade de medida que o governante mandou. Não estou enrolando em nada. Quem não mandou o governante pensar que as mãos são diferentes, são de tamanhos diferentes, eu estou de acordo com a lei. Surgiu lá na frente, né, as mercearias, que são as vendas. Mas eu acho mais bonito o nome mercearia. Vê aí. Esquece que tem essa balança aqui. Do lado da minha mercearia, tem a mercearia de Alice e tem a mercearia de Jorge. Estamos vendendo feijão, um punhado de feijão, punhado seria a mão cheia de feijão, a R$10. Na minha mercearia, na mercearia de Alice e na de Jorge. O que acontece? Um punhado de feijão da minha mão é o mesmo punhado da mão de Jorge e de Alisson? Não, gente. Suponhamos que Samara vá comprar feijão. Ela vai na minha mercearia, porque eu sou muito simpática, sou mais simpática do que Alice, do que Jorge. A conversa vai ser bem legal. Aí ela diz, Ana Paula, me dá aí um punhado de feijão, R$10. É o mesmo preço, porque eu vou na de Alice e na de Jorge, já que a Ana Paula é mais simpática. Mas a mãe de Samara disse, ó, Samara, não compra feijão na mercearia de Ana Paula, vai na mercearia do lado pra gente experimentar. Aí vai Samara na mercearia de Alisson. Um punhado de feijão, Alisson vai, ó, R$10 um punhado. Aí a mãe de Samara diz, olha Samara, um punhado de feijão nessa mercearia nova, vem mais feijão do que na mercearia de Ana Paula. Ah, vai na outra mercearia pra gente ver como é. Quando chega lá na mercearia de Jorge, um punhado de feijão vem mais do que na mercearia de Ana Paula. Ana Paula tá enrolando? Não. Ana Paula tem culpa? Não. Ela tá usando uma unidade de medida. Agora, a grande questão é, a mão de Ana Paula é menor do que a de Alisson, menor do que a de Jorge. Por isso que vem menos feijão. Ela tá errada? Não. Agora ela tá ganhando com isso? Tá, porque a saca de feijão dela vai render muito mais. Ela vai ganhar mais dinheiro em relação a Alisson e em relação a Jorge. Para que isso não aconteça nos tempos de hoje, os cientistas, né, eles criaram uma unidade de medida internacional. Ela é usada em todos os países. Aqui seria em relação à distância, quilômetros, metros. Aqui unidade de medida de tempo, hora, minuto, segundo. Tem uma curiosidade, os povos antigos usavam o sol como um relógio. É sol, é dia. O sol se escondeu, é noite. De volume, na cozinha de vocês deve ter um copo desse milimetrado para a mãe de vocês medir a quantidade de leite que vai colocar para fazer o bolo, de qualquer outro líquido. Essa balança aqui, eu acho que vocês não conhecem. Se conhece é por foto, porque não é comum a gente encontrar hoje em dia. Quem encontrar aí, tira uma foto e manda. Eu ainda peguei o tempo dessa balança, não que eu seja velha, mas eu peguei o tempo. E toda vez que eu comprava numa mercearia que tinha essa balança, eu saía de lá com o sentimento que estava sendo enrolado, não suportava. Porque eu dizia, eu quero 1 quilo de feijão. Suponhamos que estou comprando ainda a granel, como se chamava antigamente. Se o ponteiro desse aqui, o cara quisesse dizer que é 1 quilo, eu ia discutir com ele? Não, porque eu não sabia de nada. Mas se o cara fosse mais esperto, dissesse que 1 quilo era aqui,
Eu tinha argumento? Também não. Eu não sabia, eu ia aceitar aonde ele dissesse que era 1 quilo. Aí toda vez que eu saía da mercearia que tinha essa balança, eu me sentia enrolada, minha gente. Sentia que o cara tava me roubando. A realidade é essa. A unidade de medida de distância, como eu falei para vocês, quilômetros, metros, aqui ó. Suponhamos que eu quero saber a distância da minha casa para a escola. Aí fui lá, peguei o celular, coloquei na internet e disse que a distância daqui para a escola é de 5 quilômetros. Mas eu digo, 5 quilômetros em metros são quantos metros? Aí eu vou, ó. Da esquerda para a direita, notem que toda vez que eu vou da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10. 5 quilômetros vezes 10, 50. 50 vezes 10, 500. 500 vezes 10, 5.000. Ah, Ana Paula, mas eu quero de 5.000 metros para quilômetros. Como é que eu faço? Da direita para a esquerda agora, eu vou dividindo. Ó. 5.000 por 10, 500. 500 por 10, 50. 50 por 10, 5. Vamos para a unidade de medida de volume. É comum a gente utilizar litros, ou se não, tem lá em algumas embalagens ml, ou se não, centímetros cúbicos. Note que 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Por que 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos? Comprei uma Coca-Cola de 1 litro. Aí essa coca bem geladinha, vou colocar ela aqui nesse recipiente para servir na minha festa, porque eu quero uma festa diferente. Note que nesse recipiente ele vai ter uma altura, ele tem um comprimento e tem uma largura. Ele tem 3 medidas para poder calcular o volume, por isso que é centímetros cúbicos. Vê só, mediu-se a capacidade de um recipiente cujas dimensões foram dadas em centímetros e obteve-se como resposta 538 centímetros cúbicos. Essa medida em litros é equivalente a regrinha de 3. Se 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos, 538 centímetros cúbicos serão colocados aqui abaixo de 1.000. Abaixo de 1 vai ser x. 1.000 vezes x, 1.000x. 1 vezes 538, 538. 1.000x igual a 538. Isolo x vai ficar igual a 538 dividido por 1.000. Isso é o equivalente a 0,538. Letra E, a resposta dessa questão. Quando eu falo em unidade de medida de tempo, estou falando em horas. 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. Em 8 horas eu vou ter quantos minutos? Regrinha de 3. 1 vezes x, x. 8 vezes 60, 480 minutos. Então, em 8 horas é o equivalente a 480 minutos. Unidade de medida de massa. Olha aqui. Quando é massa, da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10. Da direita para a esquerda, eu vou dividindo por 10. Eu tenho aqui 3,2 quilos de batata, 700 gramas de tomate e 6,6 quilos de cebola. O conteúdo da caixa em gramas é, olha, não é 3,2 quilogramas de batata. Quem é o último número antes da vírgula não é o 3, então ele tem que vir aqui para quilos. 3,2. Mas eu quero essa resposta em gramas. Então, essa vírgula que estava aqui na casinha do quilogramas, ela vai andar aqui para gramas, que é para indicar que eu vou andar até gramas. 3, 2, 0, 0. 3.200 gramas de batata com mais 700 gramas de tomate. Ó, já vai em 3.900 gramas. Vamos para a cebola, 0,6 quilogramas. Quem é o último número antes da vírgula? 0 vem aqui para quilos. 0,6. Eu não quero andar com essa vírgula até aqui gramas. Coloca aqui em gramas para indicar que eu vou andar só até aqui. 0,600. 600 gramas. 3.900 gramas com mais 600 gramas vai dar 4.500 gramas nessa caixa. Aqui tem uma videoaula, que é uma sugestão, para ancorar mais o conhecimento de vocês. Essa videoaula vai estar descrita abaixo do vídeo, esse link vai direcionar vocês a essa videoaula. Não deixem de assistir.
Agora chegou a vez de vocês abrirem o livro de vocês e praticar um pouco. Abram na página 21 e respondam até a página 23. Qualquer dúvida, é só deixar aqui abaixo do vídeo ou se não nas redes sociais da escola. Eu tenho um desafio para vocês. Nesse desafio, gente, preste atenção. Vocês vão usar medidas. Vocês vão ver quantos ml ou litros a caixa de água de vocês tem ou a cisterna de vocês. Depois, vocês vão ver quantos quilos ou gramas de arroz, de feijão, de macarrão e açúcar vocês usam por mês. Vocês vão escolher um cômodo da casa de vocês para indicar o comprimento e a largura. Gente, eu quero pedir desculpa aqui a vocês, porque macarrão tá com cedilha e não se escreve assim. Relevem, por favor. O que você deve apresentar? Lembrem-se, vocês vão apresentar esse cálculo. Vocês vão marcar nas redes sociais da escola e na minha também. Obrigada e até a próxima.